Olá a todos, uma excelente noite, sejam muito bem-vindos. A comissão organizadora do 5º Seminário Internacional de Estatística com R tem a honra de recebê-los na última rodada de palestras do evento, que será composta por 2 apresentações. Lembro mais uma vez que a Revista do Ser está em fase de reformulação e estará agora recebendo artigos em edições contínuas, não só de palestrantes. Portanto, qualquer pesquisador que queira submeter seu artigo utilizando R em português, espanhol ou inglês, terá agora a Revista do Ser, que já está cadastrada no DataCaps. Saiba mais em periódicos.uf.br/anais do ser. Não perca essa oportunidade. Como sabem, as perguntas devem ser enviadas pelo chat na lateral direita da tela, respeitando o código de conduta do YouTube. E, ao final de cada apresentação, convidaremos o palestrante a responder as perguntas do chat ao vivo. Iniciaremos agora a palestra de título EXP10, EXP10.pt, Pacotes R para Análise de Experimentos, ministrada por Eric Batista Ferreira, ou professor Eric Barba, da Universidade Federal de Alfenas. Olá, pessoal. Eu sou o Eric Barba, professor da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas, e venho conversar com vocês a respeito da família ESP10, um conjunto de pacotes R para análise de experimento, composta basicamente hoje em dia pelo próprio ESP10, acrônimo de Experimental Designs, sua versão em português, o ESP10.pt, e o GSP10, que é a sua interface gráfica. O software, o pacote ESP10, melhor dizendo, e sua versão em português, ESP10 e ESP10.pt, foram criados por mim, o professor Denis Mar, também da Unifal MG, e estudante Portia, na época era estudante de graduação e hoje estudante de doutorado. A ideia inicial do pacote, ou dos pacotes, melhor dizendo, era propiciar uma facilidade no ensino de estatística experimental. Em 2009, o pacote foi criado e foram feitos os primeiros testes preliminares. Depois, em 2010, ele foi adotado na graduação da Unifal. Ainda em 2010, começou-se uma divulgação pelo Brasil e em 2011 foi feita a submissão ao CRAN. Desde 2012, e a versão em inglês do ESP10 está no CRAN. Logo em seguida, a versão em português também foi para o CRAN, certo? A filosofia por trás de toda a análise, de toda a função desses pacotes, é que, independente da complexidade do experimento, ele possa ser analisado em uma só rodada. O que é essa uma só rodada? Uma só linha de comando que analisa o experimento, toma as decisões e faz os outros testes. Por exemplo, se você tem tratamentos que são qualitativos e o seu teste F resultou em um valor significativo, mediante uma significância nominal que você estabeleceu na linha de comando, o teste de comparação múltipla já é feito. O teste feito é aquele que você escolheu a priori. Se não for significativo no teste F, ele não faz o teste de comparação múltipla. Então, essas pequenas decisões são tomadas automaticamente pela função. Além disso, se os seus tratamentos são quantitativos, ele já ajusta um modelo de regressão, ao invés de fazer o teste de comparação múltipla de médias. Então, esse tipo de decisão, vamos dizer assim como desdobramento de uma interação significativa, ou não desdobramento, esse tipo de decisão já é tomada na primeira rodada, na primeira vez em que a função é executada. Essa é a filosofia central do pacote. Além disso, filosofias secundárias existem, né? De que todo o script de análise seja encapsulado numa só função, o que facilita o ensino, né? A disposição dos resultados também ela esteja de uma maneira
palatável e fácil do aluno aprender. Então, existem essas filosofias subliminares. Esse pacote tem sido muito bem aceito pela comunidade, tanto brasileira quanto internacional. Vocês veem aqui os downloads desde a sua criação até os dias atuais. O pacote em português é mais baixado do que a sua versão em inglês, mas o número de downloads se assemelha durante boa parte do período. A versão atual é a 1.2.1. Ela tem várias rotinas, subrrotinas, exemplos reais e fictícios para todas as funções, lineamentos, esquemas de análise, testes de comparação múltipla, vários, né? Você escolher, ajusta modelo de regressão linear e não linear, consegue contemplar situações experimentais com tratamento adicional, dá acesso a uma lista de saída que você pode manipular os objetos, trabalha com gráfico de regressão, testes de homocedasticidade, normalidade, para verificar as pressuposições da análise de variância e análise gráfica de resíduos. Se você tiver alguma sugestão ou encontrar algum erro e quiser falar conosco, por favor, utilize o e-mail spds@unifal-mg.edu.br. Nós teremos prazer de respondê-lo. O Mangarito vai nos ajudar a ilustrar o funcionamento desse pacote. O Mangarito você está vendo aí, né, na foto, é um rizoma, popularmente uma batatinha, né? O nome científico é Xanthosoma mafafa. E ele é muito comum, comumente consumido no norte de Minas e propriedades rurais de São Paulo. Tá? Mas existe muito pouca informação na literatura sobre ele. Por isso, pesquisadores do Departamento de Nutrição da Unifal fizeram um importante projeto sobre as características do mangarito, como se dá o seu armazenamento, como que suas principais variáveis se alteram ao longo do tempo, sob resfriamento, e se for armazenado a temperatura ambiente. Né? Foi feita também uma análise sensorial desse mangarito. Ele foi preparado e servido a 50 consumidores. Várias variáveis sensoriais foram acessadas. Foram perguntadas aos consumidores, entre elas, o sabor que o mangarito tinha após 4 diferentes técnicas de preparo. O mangarito frito, ele cozido no vapor, ele cozido em ebulição ou ele cozido em micro-ondas. Nesse script que vai ficar disponível para vocês, vou mostrar o pacote spds.pt, versão em português, em ação, na análise de 2 variáveis oriundas desse experimento, gentilmente cedidas pelas professoras Flávia e Letícia, do Departamento de Nutrição da Unifal. Bom, primeiro eu vou carregar o pacote spds.pt. Como eu disse, ele está no CRAN há bastante tempo. Aqui também eu deixei comentado 2 endereços do GSPDs que eu vou comentar daqui a pouco, para que você possa ter acesso tanto ao GitHub, para poder ler as instruções e baixar e instalar o pacote GSPDs, como eu disse, daqui a pouco eu falo dele, e como você pode rodar ele na nuvem, tá? Num servidor da Federal de Santa Catarina. Experimento sobre o mangarito. A primeira variável que eu vou analisar com vocês é a variável sabor. O sabor do mangarito após o processamento. Frito, cozido em ebulição, cozido no micro-ondas ou cozido no vapor. Vou fazer a leitura de dados de um arquivo CSV. Adicionalmente, na análise sensorial, cada consumidor é considerado um bloco. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos completos, com esses 4 tratamentos qualitativos. Eu vou utilizar a função que é bem fácil de ser compreendida pelo aluno. A função se chama DBC, uma função que analisa um DBC simples, né, com um só fator,
em que o primeiro argumento se refere aos tratamentos, tipo de preparo, o segundo argumento, os blocos, no meu caso, o consumidor, e o terceiro argumento dessa função é a variável resposta, é o sabor. Tá? Outros argumentos dessa função são qual igual a true, eu estou dizendo que é verdade que meus tratamentos são qualitativos. Ao dizer isso, eu estou dizendo para a função faça um teste de comparação de múltiplas médias, não uma regressão. Se falar false, ele vai tentar fazer uma regressão. Se for significativo, o teste F, faça um teste de Tukey. Eu quero que faça esse teste, mas eu poderia escolher entre o Scott-Knott, teste T, com proteção de Bonferroni, testes Bootstrap, etc. Digo qual é a significância que eu quero adotar para o teste F e qual é a significância que eu quero adotar para o teste de comparação múltipla. Tá? SIG-F, SIG-T. Bom, ele analisou aqui para mim. E aí a saída padrão é a seguinte, o quadro da análise de variância, totalmente em português, o que facilita dar aula, tratamento, bloco, resíduo, tá vendo? E eu estou vendo aqui que eu tenho diferença significativa entre tratamentos, diferença significativa entre blocos, é claro que só me interessa a diferença entre tratamentos, né? Ele faz o teste de normalidade dos resíduos, então eu tenho resíduos que podem ser ditos normais e variâncias homogêneas, então já que eu não estou violando pressuposições da NAVA, eu vou seguir, e faz automaticamente já o teste de Tukey, como eu pedi, uma vez que essa fonte de variação do tratamento foi significativa. Caso contrário, ele não teria feito, teria só apresentado as médias. E ele descobriu que existe uma diferenciação, o tratamento frito, o mangarito frito é mais apreciado, tem um sabor melhor para os consumidores, do que nos outros tipos de preparo, que são as cocções, os 3 tipos de cozimento. Certo? Bom, eu posso apresentar, isso aqui não é a função do pacote, mas eu posso apresentar os meus tratamentos como um gráfico de barras, com barras de erro, aqui no caso eu usei o erro padrão, para exaltar a diferença da preferência pelo sabor do mangarito frito. Tá? A variável resposta foi medida em uma escala de 1 a 9. Por isso eu botei essa escala de 0 a 10 aqui na figura para ficar contemplando, né, a escala original. A função plotResc sim é uma função do pacote. Ela nos permite, né, eu estou usando o plotRes de A, e A é onde eu armazenei o resultado, né, resultado da minha função dbc. Plotres de A, faço uma análise visual dos resíduos e verifico se eles são realmente normais, homocedásticos, independentes. E uma outra variável que eu gostaria de utilizar com vocês aqui é a análise do L da casca. O que é o L da casca? Bom, você tem a casca do rizoma, né, a casca do mangarito, e essa casca tem uma cor. Existem vários sistemas de cor, né, como o sistema RGB, que a gente está acostumado, mas tem um sistema LAB também, que é um sistema muito utilizado na análise de alimentos, em que L representa a luminosidade. Então, valores maiores de L são cores mais claras, valores menores de L são cores mais escuras. Então, no caso do rizoma, né, quando os valores de L dele forem menores, significa que o fruto está escurecido. E em valores maiores, o fruto não está escurecido. Tá? Podemos compreender assim. Então, eu vou ler outro conjunto de dados que eu também vou disponibilizar para vocês num CSV. Aqui eu tenho um experimento conduzido em DIP. Eu tenho o tratamento tempo, o fator. Eu tenho outro fator, temperatura. Por quê? O mangarito foi armazenado a 2 temperaturas, sob refrigeração e sob temperatura ambiente. Sob refrigeração, ele foi armazenado a 12 graus. E a temperatura ambiente, 25 graus. São só 2 temperaturas. Tá? Então, um tratamento é um fator, perdão, embora seja a rigor quantitativo, aqui eu vou tratar como qualitativo, porque só tem 2 níveis. Então, não vai me interessar mesmo fazer regressão.
Agora o tempo não. O mangarito foi medido, o L da casca, né, essa luminosidade, o quanto que o fruto estava... Falar que o fruto estava luminoso é esquisito, né? Mas falar se ele verificar se ele estava escurecido ou não, né? Melhor assim. Foi avaliado nos tempos 0, 7, 14, 21, 28 dias de armazenamento. Então tem bastante níveis desse fator tempo. O experimento foi conduzido em DIC. O esquema de análise é um fatorial duplo. Bom, sabendo disso, eu vou escolher para analisar esses dados a função FAT2.DIC. FAT2 por ser um fatorial duplo, .DIC porque ele foi conduzido em DIC. No pacote SPDs você vai encontrar, na sua versão em português, né? FAT2.DIC, FAT2.dbc, FAT3.DIC, FAT3.dbc para fatoriais triplos, né? Fatoriais duplos com tratamento adicional, fatoriais triplos com tratamento adicional. Não usei aqui, mas você vai encontrar função que analisa o DQL, delineamento em quadrado latino, com um único fator. E assim por diante, né? Parcelas subdivididas em DIC, em DBC, experimentos em faixas. Uma série de experimentos podem ser analisados por funções desses pacotes. Uma coisa que deve se chamar a atenção é que as mesmas funções do pacote em inglês, do SPDs, elas possuem outros nomes. Então é muito importante fazer essa ressalva. Por exemplo, a função que se chama DIC no pacote spds.pt em português, ela se chama DIC por causa de delineamento inteiramente casualizado. Mas delineamento inteiramente casualizado em inglês é o Completely Randomized Design, o CRD. Então, se você quiser analisar um DIC no pacote em inglês, você vai usar a função que se chama CRD. Não existe função DIC no pacote em inglês. Entendeu? Então é importante chamar atenção para isso. Tá bom? Da mesma forma, o fatorial duplo em DIC, mas no pacote em inglês, é FAT2.CRD e não .DIC. Tá? Então, atenção para esse detalhe. Mas fora isso, os nomes das funções são muito intuitivos e de fácil lida para o aluno em sala de aula. Então eu vou fazer a análise. Ele já analisou aqui para mim, ó, soltou todo o resultado. Primeiro, eu disse para ele, vou analisar com a função FAT2.DIC e o primeiro fator é tempo, o segundo fator é temperatura e a variável resposta é L-casca. O argumento fac.names imprime como string os nomes que eu quero atribuir a cada um dos dois fatores. Isso pode facilitar as coisas lá dentro na saída que ele vai imprimir na tela. Vai deixar as coisas mais fáceis. Então aqui eu estava tempo, o nome do meu objeto era tempo e eu passei para tempo com T maiúsculo. Não melhorou muito, mas suponhamos que tivesse um nome estranho no objeto, no relatório seria impresso com um nome mais agradável que eu colocasse aqui. Agora eu não tenho um quali igual a true e falso, eu tenho um vetor do quali. Porque o argumento quali agora é como se a função te perguntasse: o seu fator é qualitativo ou é quantitativo? Aí eu falo: qual o fator? Eu tenho dois agora. Então agora é um vetor com duas posições. Na primeira posição, eu falo false, porque meu tempo é quantitativo, não é quali. E na segunda posição, eu falo true. Por quê? Como eu expliquei, embora a temperatura seja, por origem quantitativa, nesse trabalho é só refrigerado ou temperatura ambiente. São duas classes. Então eu falo, olha, é quali mesmo. Tá? mcomp igual a tupi, ou seja, se tiver significância lá no meu fator qualitativo, use o teste de Tupi para diferenciar. Nem precisava, o teste F já diferencia duas classes, né? Só tem dois níveis do primeiro fator.
e o SIG-F e o SIG-T seguindo a mesma explicação anterior. Aí ele começa com uma legenda, tempo, temperatura, em seguida ele traz um quadro da análise de variância, né, novamente todo em português, primeiro fator, segundo fator, interação do primeiro com o segundo, resíduo total. Ele nos mostra que há uma diferença significativa entre os tempos e há diferença significativa a 5% também entre as temperaturas. Porém, não há necessidade de desdobramento da interação, já que ela não é significativa. Bom, então ele não vai desdobrar a interação, ele faz o teste de normalidade para os resíduos. Ele fala, a interação não é significativa, vamos analisar os efeitos simples. Para o efeito de tempo, ele, já que você falou que não é quali, só pode ser quant, ele ajusta modelos de regressão automaticamente até o terceiro grau. Ele ajusta uma reta, ele ajusta uma parábola, ele ajusta um modelo cúbico, certo? Bom, para a análise de variância do modelo cúbico, eu vejo que o efeito cúbico não é significativo, e o efeito quadrático é significativo aqui a 8%, né? Se eu utilizar 10% de significância, por exemplo, ele seria significativo. Ele está ali no limiar. Eu quero escolher um modelo quadrático para esse caso, para ajustar. Eu poderia ter escolhido o modelo reta também, mas eu achei que não compensava pelas características de ajuste do modelo reta, como significância de seus parâmetros e seu R2. Para a temperatura, que também foi um fator significativo, por ele ser qualitativo, ele fez o teste de Tukey automaticamente e verificou a luminosidade do fruto resfriado a 12 graus maior do que em temperatura ambiente, ou seja, em média, ao longo do seu tempo de armazenamento, o fruto que é armazenado, não é fruto, perdão, o rizoma que é armazenado a temperatura ambiente escurece mais do que aquele que foi armazenado resfriado. É um resultado interessante, mas é bem intuitivo. Bom, logo na sequência aqui o que eu faço é um gráfico para mostrar apenas o ajuste da parábola que ele fez, aqui os pontos observados, um R2 de 93% e com essa equação da reta. Então essa é a aplicação. Duas funções do pacote spdes.pt, um análogo no spdes em inglês, certo? Rapidamente, o pacote gspdes ele é uma versão com interface gráfica que utiliza o spdes por trás. Né? Ele foi criado pelo professor Christian, Federal de Santa Catarina, com apoio do Rogério e do Eduardo, estudantes. A ideia é facilitar ainda mais o ensino. Ele foi lançado agora na RBRAS 64ª, Federal de Mato Grosso, em 2019. E como filosofia ele tem uma interface mais agradável para dar motivação para o aluno, facilitar as análises e facilitar as aulas. Nesses dois endereços você encontra o gspdes. Você pegar no GitHub, instalar na sua máquina, lá tem todo o passo a passo da instalação, ou você pode rodar ele na nuvem, aqui no servidor da Federal de Santa Catarina também. Aqui é o gspdes na nuvem. Você pode vir aqui e iniciar a análise, importar o seu arquivo, ou então usar um conjunto de dados que ele já tem em sua memória do pacote LabStData. Aqui eu vou escolher o pacote, um exemplo específico. Tem vários exemplos de vários livros de estatística experimental. Eu vou usar o exemplo do Pimentel EG 4.2, que é um exemplo com dados da alimentação de porcos. O delineamento dele é INDIC. Ele avalia tratamentos qualitativos, que são rações diferentes, para uma variável resposta ganho de peso. Ele já mostra o preview dos dados. Aí você dá um avançar aqui, quando tiver com toda isso preenchido. Escolhe um teste de comparação múltipla, escolhe o nível de significância e também o teste de homogeneidade de variâncias. Você pode
fazer o download do relatório, ele te mostra um boxplot para os tratamentos interativo. Ele também faz para você análise de resíduos. Isso para o aluno é fantástico, porque ele não trabalha com linha de código, ele pode simplesmente apertar botões, né, e ter acesso a esse tipo de resultado de forma bem automática, bem rápida, né? Tem análise de resíduos e saída da análise de variância do jeito que a gente teve impressa lá no próprio console do RStudio. Bom, meu e-mail é eric.ferreira@unifal-mg.edu.br. Eu estou à disposição para qualquer contato ou eventual dúvida. Sempre sugestões e indicações de erros são importantes. Nós agradecemos para que a gente possa melhorar cada dia mais nosso pacote e atender cada dia mais pessoas. Muito obrigado, um abraço a todos. Convido agora para conversar com o palestrante nossos moderadores, professor Ariel Levi e professora Luciane Alcoforado. Boa noite, Eric. Boa noite, como vai? Vocês me escutam bem? Sim, sim. Você também nos escuta? Sim, escuto. Boa noite, Luciane. Abre o microfone, Luciane, está fechado. Ixi, falei boa noite, ninguém ouviu, né? Você estava aí, atento. Seja muito bem-vindo, Eric. Adorei a sua palestra. Se eu fosse professora desse assunto, eu iria usar o seu pacote, com certeza. Diga, Ariel. Eu tenho alguns estudantes que estão estudando para fazer experimento na dissertação, estão adorando a tua apresentação. Fico feliz. Bom, eu vou começar aqui fazendo a pergunta da professora Renata. Ela pergunta: o pacote faz alguma transformação, por exemplo, uma transformação de box-cox? Bom, obrigado pela pergunta, professora Renata. Essa é uma pergunta bastante recorrente, né? O pacote hoje ele não faz a transformação de dados. A transformação de dados ela é muitas vezes suscitada quando nós não temos respeitados os pressupostos da análise de variância. Então, o pesquisador ele se encontra mediante uma encruzilhada entre partir pela modelagem de resíduos não normais, como, por exemplo, por modelos lineares generalizados, ou por trabalhar com alguma transformação de dados, buscando, assim, atender aos pressupostos e mantendo o script da análise de variância. Um motivo pelo qual a gente ainda não implementou, embora seja pedido por algumas pessoas, a transformação de dados, é um cuidado que alguns pesquisadores não têm quando transformam os dados, que é observar uma significância entre a comparação de múltiplas médias nos dados transformados e depois simplesmente destransformá-los como se essa diferença observada valesse também para a escala original. Então, isso é muito importante de ser atentado e discutido para quem é adepto da corrente das transformações de dados. Mas uma vez isso levado em consideração, a transformação de dados é muito útil, sim, mas hoje o pacote não contém transformação de dados. Então, professora Renata, se esse for o seu caso, eu peço que você transforme-os antes de aplicar as funções do pacote. Tem mais uma pergunta, mas eu vou fazer uma pessoal para você. Sim, à vontade. Eu imagino o trabalho que deve ter dado construir este pacote. Você poderia falar um pouco sobre isso? Quantas pessoas foram envolvidas para chegar nesse resultado? Porque ele tem muitos recursos, né? Sim. Então, a maior parte do trabalho de programação foi feito apenas por 3 pessoas, por mim, professor Denismar, e pela aluna Portia. Porém, isso ao longo de muitos anos, né? Muitos anos. Então, assim, a ideia surge em 2009, e eu vou enviar para o CRAN em 2012. Então, durante todo esse intervalo de tempo,
programando e submetendo a testes para identificação de bugs. É um serviço realmente bastante árduo. Agora, não fosse a ajuda dos usuários que utilizam ele no Brasil inteiro e no exterior, apontando os erros, apontando as melhorias que podem ser feitas, né, e as oportunidades, ele não estaria onde está. Então, assim, ao mesmo tempo que eu digo que ele foi um trabalho de 3 pessoas ali no front-end, mas no back, muita gente colaborou, e sem a ajuda dos usuários, nós realmente não teríamos o pacote que temos hoje. Eu agradeço a todos por isso. Excelente. Ariel, faça a próxima pergunta. Ok. Dilei Lemos enviou a seguinte pergunta. O pacote tem alguma limitação de tamanho do banco de dados? Qual o tamanho mínimo para funcionar? Bom, Dilene, eu agradeço a sua pergunta. A sua preocupação com o tamanho mínimo, bom, uma limitação que há é porque a gente checa as pressuposições da análise de variância e, em particular, o teste de normalidade de Shapiro-Wilk feito nos resíduos, né, limita os nossos dados de 3 a 5 mil dados. Então, a resposta curta seria de 3 a 5 mil dados, o que contempla boa parte dos experimentos que temos hoje. Poxa, bem flexível o pacote, pelo jeito. Temos mais alguma pergunta? Bom, eu tenho algumas, né? Como todo experimento, a gente tem o próprio pacote como experimento, não é? Se você pensar que é difícil de você montar essas coisas dessa maneira. Quando você tem um pacote assim, qual a grande dificuldade de, você disse, 3 anos formulando códigos e tal, qual é a grande dificuldade, na verdade, atrás da idealização e da realização desse pacote? Bom, o propósito do pacote, eu diria. Esse pacote, em particular, ele surgiu, professor, das salas de aula. Então, é da dificuldade de dar aula de estatística experimental para estudantes que não são da área de exatas e ainda assim precisavam lidar com o R. E a análise de variância, dependendo da complexidade do experimento, ela pode exigir bastante linhas de código. E para quem não é muito afim às exatas ou mesmo à área de programação, isso é um enorme desafio. Então foi para sanar esse problema de sala de aula que a filosofia do pacote surgiu, que é encapsular toda e qualquer análise de variância dos experimentos mais comumente feitos, claro, de uma fração dos experimentos, mas dos modais, digamos assim, em uma única linha de comando. Então essa foi o nosso principal desafio, é isso que nós pretendíamos seguir desde o início. E eu acho que a gente conseguiu em certa medida. Agora, depois desse ponto, o maior desafio é a distribuição e divulgação, que a gente consegue em eventos como esse, que nos dão visibilidade. Fico muito satisfeito de estar colaborando, então, junto com a Luciana e com toda a equipe do SER, que a gente batalha muito para conseguir com que a gente faça melhores divulgações e trabalho com ele. Nós temos aqui mais uma pergunta agora do Davi Chaves. O pacote tem um teste de comparação múltipla Scott-Knott. Esse teste de Scott-Knott, quando é mais recomendado em comparação com o Tukey, etc.? Bom, Dave, né? Davi Chaves. Davi, obrigado por sua pergunta. Sim, o pacote dispõe do teste de comparação múltipla Scott-Knott, e ele é um teste que tem uma diferença muito grande dos demais, porque os demais testes se baseiam em diferenças mínimas significativas, né? A famosa DMS. O teste Scott-Knott não. O teste Scott-Knott é um teste de agrupamento que agrupa as médias por similaridade. Ele maximiza, na verdade, uma diferença entre grupos. Existem diversos artigos na literatura que comparam características de erro tipo 1 e poder entre os testes de Scott-Knott, Tukey, Duncan, SLD e vários outros. Agora, eu diria que o teste de Scott-Knott, em uma resposta rápida, né, ele é bastante aconselhado para experimentos com muitos tratamentos, com um número elevado de tratamentos. Ele vai controlar melhor a taxa de erro tipo 1 do que o próprio teste Tukey. Muito interessante.
fazer a pergunta aqui do professor Orlando, nosso coordenador. Pode ser utilizado em outras áreas da engenharia, por exemplo, análise da velocidade de resfriamento versus microestrutura obtida numa liga metálica? Sim, professor Orlando, com certeza, ele pode ser utilizado em outras áreas. Ele não é um pacote exclusivo para a área agrícola, não. É qualquer área que realmente apresentar esse tipo de estrutura de experimento. No entanto, algum cuidado deve ser tomado, porque nas áreas de engenharia são muito comuns uns experimentos de otimização em que são considerados apenas uma fração do fatorial. E o pacote apresenta a descrição de fatoriais completos, a análise de fatoriais completos. Então, se o seu interesse for fatoriais fracionários, aí eu sugiro que o senhor utilize outra função, porque dentro das PDs a gente analisa fatoriais completos, mas com certeza a área de engenharia é muito bem-vinda. Bom, Eric, você sabe, o nosso tempo é sempre muito curto, né? Eu gostaria de falar com vocês aqui, ter perguntas para a noite toda, ia ser muito legal, né? Mas agradeço demais a sua palestra, a sua apresentação e a sua participação no nosso evento aqui do SER, né? Fica o convite para outras participações, não é? E eu espero que a gente consiga, ao longo do tempo, ir utilizando bastante o XFIDES e contribuindo ainda mais para o seu desenvolvimento. É para mim um prazer estar aqui. Algumas perguntas aí que não deu tempo, né? Mas aí pode ser respondido lá no chat ou posteriormente a gente vai colocar no nosso canal. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a vocês pela oportunidade e parabéns pelo excelente evento. Obrigada.